Boa tarde, Dulce, linda. Boa tarde, minha amiga querida. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Ó, o Marcelo Boa aí. tarde, Ó, o pessoal, Marcelo tudo aqui. bem? Ô, Marcelo aqui. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo. E bora ler, gente. Bora ler, porque quem lê, uma mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original. Já dizia Einstein. E isso é uma grande verdade. A É gente não verdade. consegue desver e a gente não para de aprender. Então, bora ler mais um pouquinho. Você já está com o seu livro aí no ponto, meu amor? Tô. Você começa para nós, então? Começo. E o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro paulatinamente, lenta e paulatinamente, prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? Ah, eu não consigo pegá-los, mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outra coisa. O meu objetivo é mais bem alcançado onde consegui-los fazê-los querer algo que eles desejam muito, mas embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem. O que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados. Você entende como eu trabalho? O seu trabalho é muito inteligente. Você atrai as pessoas através dos seus desejos naturais. E aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago dos seus desejos, sempre que você pode. Agora você está começando a entender. Como você pode ver, de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio. De tudo que você diz, pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses tipos de subornos. Isso está correto? Isso é exatamente correto. Quase que ele falou assim, não está certo, mas está correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que um não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele faz nos seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, mas tudo que ele tira, ele consegue nos meus termos. Por analogia, pode-se dizer de outra forma que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo e, se ele realmente quer, e paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota, empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo. É aquela história que a gente estava falando ontem, né? As pessoas, elas têm paciência de viver uma vida inteira na pobreza, mas elas não têm paciência de ficar rico lentamente. Elas querem a mágica do negócio, querem que o negócio aconteça de repente. Ah, fiquei rico de repente. Foi assim, da noite para o dia. Eles querem isso, mas de fato isso não é saudável, isso não é sustentável, isso não é legítimo na maioria das vezes. É a Fala. mesma coisa, Dulce, assim, com o processo de emagrecimento. Né? O nome já diz, processo de emagrecimento. A gente passa a vida inteira engordando por conta dos nossos hábitos, por conta das nossas manias e comilança e coisa e tal. Mas para emagrecer, você quer assim, tipo, dormir gordo e acordar magérrimo, sabe assim? Uau! E não é, né? É o processo. Deixa eu dar um oi aqui para Gi. Oi, Oi, Gi. Zi. Boa tarde, tudo bem, lindona? E Exatamente, Cristina, exatamente. Você deu um exemplo, assim,
na ferida, enfiou o dedo na ferida. É exatamente isso. A gente não tem paciência para o processo. Falou em processo, a gente está virando, sabe, o nariz, torcendo o nariz. Não, eu não quero isso. Processo requer mudança interna, né? Todo o processo. E, na realidade, tem a ver com o que você tem trazido muito forte aí na nossa leitura, que é essa postura, né, da criança birrenta. Então, sabe, assim, de verdade, vamos adultecer, né, encarar os nossos processos. Você quer emagrecer? Você vai conseguir, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, de acordo com o seu empenho, de acordo com a sua dedicação. Você quer enriquecer? Você também vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, de acordo com o quanto você se entrega, se dedica, aprende e toma decisões acertadas. Enfim, tudo é processo. Apaixone-se pelo processo, vocês serão mais felizes. Exatamente, exatamente. Porque, de verdade, o que a gente está fazendo aqui? Né? Se faça essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra, em 2022, no meio desse turbilhão de coisas acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo de eu estar aqui? O objetivo da gente estar aqui não é a gente ficar rico, ou, sei lá, ou ficar magro, ou ficar gordo, ou ficar isso, ou ficar aquilo. Tudo isso são situações que a gente vive, né? Para um objetivo final, que é o quê? O aprendizado, a melhoria de nós, a evolução. Mas se a gente não aprende com nada disso, a gente fica esperando a mágica acontecer, né? Se a gente não aprende com o amor e nem com a dor, o que vai ter que acontecer para a gente aprender? Né? Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui. Uhum. E esquece que a mágica que a gente tanto espera somos nós, né? Você é a mágica, você é o milagre, você é o fator X que vai fazer tudo acontecer. Então, Cristina, você hoje está inspiradíssima, como você está assim, ó, certeira. Pois é, gratidão. E vamos embora, vamos E embora. é isso. Gente, quem não viu a live de ontem, vai lá ver a live de ontem. E hoje tem live com a Cristina, né? 6h06. Às 6h06, e vamos falar sobre um tema super legal. Mamães. Quem nunca teve uma vontadezinha de dar uma esganadinha na mamãe? Vamos conversar um pouco sobre isso? De verdade. Essa é uma relação muito inspiradora e que, assim, traz para nós diversos sentimentos. Então, vamos conversar um pouco a respeito disso, sem julgamento, somente conversar e trazer à tona aí algumas consciências, tá bom? Ó quem chegou. Oi, Cláudia. Claudinha. Tudo bom, dona? E isso daí também, né, Cristina? Esse negócio de mãe. Vamos só um segundo para falar disso. A mãe deveria ser, assim, a idolatrada da nossa vida, né? A pessoa que a gente mais idolatra, porque sem ela a gente não estaria aqui, não é mesmo? Ela cuidou, por mais que ela tenha sido não assim maravilhosa, ela cuidou. Se a gente está aqui hoje, a gente deve isso a ela, né? Ah, mas a minha mãe me abandonou, não importa. Se não fosse ela, você não estaria aqui, né? E só que é a pessoa que a gente mais carrega coisas ruins. Você já percebeu? É fácil a gente encontrar problemas, né, nas nossas mães. E quem não tem, né? Eu estou falando por mim, né? Por mim. Minha mãe foi incrível, maravilhosa. Foi uma pessoa assim. As minhas amigas invejavam minha mãe. Minha mãe me chamava de filhinha. Eu tenho uma amiga que chama a filha dela de filhinha porque ela via minha mãe me chamar. E olha só, é uma coisa que eu, sabe, para mim, eu chamo a minha filha de filhinha também, mas assim, não era uma coisa que eu valorizava. E ela valorizava porque ela não tinha, né? Então, mas a gente só costuma olhar o lado negativo delas. Pois é. E guardar no coração os traumas, as coisas, né? As bobagens. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. Então tá, vou estar lá pra gente conversar. Eu converso um pouco na live, né? Quase tô lá junto.
Tá bom? Então, vamos lá. Você continua ou quer que eu continue? Continua aí. Então, tá bom. Então, eu concluo, por todas as suas afirmações, que no final das contas, as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível. Resposta: todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são, na verdade, os meus melhores operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas. Pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar, porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Pergunta: agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas através dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem, se elas não responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio, afastando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Esse é o seu método? Resposta: é exatamente. É exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? Pergunta: quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? Resposta: os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos, muito mais facilmente do que as pessoas com mais idade, que já possuem um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta. Cuidado, cuidemos dos nossos jovens. Pergunta: Sua Majestade, O problema é o jovem querer ouvir você. Se ele está alienado, ele não te ouve. Você é o careta, você é o conservador, você é o, sabe, você é o errado. O retrógrado. O retrógrado. É isso aí. Pergunta: Sua Majestade, me deu uma clara descrição do que é alienação. Agora me diga, o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação? Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. Resposta: a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano, que possui um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada através destes simples métodos. Pense por si mesmo, em todas as ocasiões, pelo fato de que os seres humanos não, pelo fato de que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada. Pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Lembra? É a única coisa que a gente tem controle, tá, gente? Decida definitivamente o que você quer na vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa e extraia dessa forma a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil de equivalente valor, não, útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o valor equivalente. Isso é muito importante, gente. Que a gente fica naquilo de dar, dê e receberás, né? Peça e recebereis. Mas assim, de verdade, vamos dar primeiro, né? Que é isso que tem que ser colocado. Eu falei disso ontem na live, que a live foi sobre o receber, né? Sobre as leis do universo e também sobre o livro Pedis e Recebereis, né?
E tá na Então, eu lista falei também, né? bastante sobre isso. Hã? Tá na lista também esse livro, não tá? Na nossa lista Tá de na leitura? lista. Tá na lista. Inclusive, a gente ficou em dúvida se lia ele ou se lia esse, né? A gente fez até enquete e tal. Ah, legal. Então, acho que ele já é o próximo, né? Aí, quem quiser já ir adiantando a compra do livro, gente, vai lá no Universo Consciência, na livraria. Tem o link da livraria aqui na descrição do vídeo. Entra lá e já vai adquirindo, tá bom? Então, vamos É lá. um livro fenomenal que não só traz essa questão, mas traz técnicas para você mudar o seu padrão vibrátil. Gente, é incrível. Vamos continuando aqui esse nosso. Porque a gente tá tão mais esperto que o diabo, que a gente tem uma coisa assim agora que é fato na nossa vida. A gente termina tudo aquilo que a gente começa. Combinado? Então, aqui estamos. Reconheça o seu cérebro, que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas suas mãos. E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais, que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Olha que dica, hein? O diabo até dá umas boas dicas aqui pra gente. Reconheça, peraí, deixa eu só dar uma amareladinha aqui. Foi. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é sempre um estado de espírito que você pode controlar, preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Gente, olha que lindo isso. Então, onde tiver medo, você coloca a fé inabalável em você, o que a vida pode fornecer para você. Quando rezar, não implore, peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, através de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Quer comentar alguma coisa? Dispensa. Claro, claro. Menina, isso aqui dá um curso. Isso aqui dá Verdade. um curso de filosofia, de mudança de vida. É Vamos muito começar de lindo. baixo para cima. Vamos começar do final para o começo. Cuidado com aonde você coloca o seu foco. No que você está focando? É no problema ou é na solução? A maioria das pessoas não entende isso, né? E quando você fala isso, as pessoas falam o seguinte: eu ouço muito isso. Mas como que eu não vou pensar no boleto? O boleto está vencendo. Como que eu não vou pensar nele? Se você foca no boleto, o que que acontece? O seu pensamento cria a sua realidade. Você está focando no boleto, o que que você vai criar? Mais Boletos. boleto. Mais boleto. Você tem que focar em quê? No o que vai solucionar o problema? Dinheiro? Então você tem que focar no quê? No dinheiro. O que vai trazer mais dinheiro para mim, né? Para eu resolver todos os meus problemas, não só os boletos. Porque de verdade, o problema não é só os boletos, né?
Se você está com problema de pagar boleto, você está com vários outros problemas. E o problema não é o boleto, o problema é você. Né? Já tem um livro que fala isso. Como que é o nome, Cristina, do livro? Mas é do dinheiro, né? Que fala. O dinheiro não é o problema. O problema é você. O problema não é o dinheiro. Dinheiro não é o problema. Você é o problema. Porque, na realidade, lá também na livraria do Universo Consciência. Mas é exatamente isso. Entende? Se está faltando uma coisa, o problema não é essa coisa que está faltando. O problema está em onde você está, onde está o seu foco, porque onde está o seu foco está a sua energia. E onde está a sua energia é o que você cria. Então, ponto número 1. Aqui ele fala que a vida é cruel, ou você a controla, ou você é controlado por ela. E é o que a gente tem falado desde o primeiro livro, né? É o que a gente fala nas nossas lives, nos nossos vídeos o tempo todo. Ou você é comandado, ou você comanda. E como é que você comanda a vida? A partir dos seus pensamentos, que é a manifestação. O pensamento é a forma como nós, essência, podemos nos manifestar aqui nesse plano de terceira dimensão, plano físico. Então, como é que você vai controlar a vida? Aprendendo a controlar os pensamentos. E é possível controlar os pensamentos? É claro que é possível. Tem um vídeo no canal baseado no livro Ame a Realidade, que ensina você a questionar e alterar os seus pensamentos. E quando você muda os pensamentos, automaticamente você muda todas as emoções que estão associadas aos pensamentos. Quando você muda pensamento e emoção, você muda o seu padrão de vibração. Você está entendendo o ciclo? E quando você muda o seu padrão de vibração, você muda o que você atrai para você. O que você atrai não é o que eu estou falando aqui, não implore na sua oração. Não adianta, tá? Não adianta. Vibre o que você deseja. Vibre coisas positivas, e coisas positivas virão para você. É a lei da atração. A lei da atração você não precisa ativar ela na sua vida, ela está ativa. Ela e todas as leis do universo. Sim. Então, mude o seu padrão vibrátil, mas você começa a mudar o seu padrão vibrátil mudando o pensamento. Então, vai lá ver o vídeo. Chama as 4 perguntas para você destruir a depressão. Só que não muda só a depressão, entendeu? É que o livro fala da depressão, mas não muda só a depressão, muda tudo. Vamos lá. Aqui o medo, né? Nós já falamos muito do medo. Mas eu quero falar aqui de cima da outra pergunta, quando ele fala das pessoas que trabalham infelizes, que trabalham ali reclamando do que estão fazendo, que trabalham contra a vontade, que são os melhores operários dele. Você está aí, você está trabalhando infeliz, reclamando do patrão, reclamando dos colegas, reclamando do que tem que fazer. Olha só para quem você está trabalhando, amor. Vamos parar com isso, né? Eu tenho certeza que se você começar a fazer perguntas ao universo de como você pode mudar isso, vão aparecer oportunidades e situações novas que vão te levar a fazer coisas novas. E presta atenção se já não apareceu essas situações e você desperdiçou. Presta atenção. Que de repente você está pedindo e o seu receber está emperrado, fechado, entendeu? Então é isso. Pergunta. Essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma simples forma combinando todos os 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os 10 pontos em somente um, qual deles seria? Resposta. Seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Combinado? Pergunta. Pode o hábito da alienação ser quebrado? Ou ele se torna permanente em vez de uma vez tendo sido formado?
Resposta: o hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ele se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz a torna mais enredada. A teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma teia da natureza, que ainda não foi nem entendida nem estudada pelos homens da ciência. E aí, galera? Quero falar. Complicado, hein? Tá com pressa? Você tá com pressa? Não tô falando complicado disso, não. Tô falando complicado dessa teia. Tô falando do livro mesmo. Tá. Tem muitas coisas que a gente fala assim, nossa, será que eu sempre vou ficar vítima disso daqui, né? E verdade, não existe vítima, né? Então, assim, a todo instante, é essa consciência. Lembrando que, né, volto a lembrar, esse livro ele foi inteligentemente escrito, né, pelo Napoleão Hill, lá atrás. Pode ter sido por uma inspiração, ele pode, de fato, ter, sei lá, canalizado alguma coisa, ter conversado com o bicho, ter não, mas, enfim, seja lá o que for, tem grandiosos ensinamentos aqui, né? Tudo passou pela mente dele também. Tudo foi escrito de acordo com uma série de conjuntos do que ele já vinha lapidando aí ao longo do tempo em outros livros, né? Como foi O Quem Pensa Enriquece, As Leis do Triunfo, enfim, toda essa tudo que veio antes, né? Porque uma pessoa ela vai se formando com o caminhar, com o processo, né? Então, tem grandiosos ensinamentos nesse livro. Tira a mitologia, tira a figura do diabo, né? E pega realmente os ensinamentos, porque você vê que ali, nos parágrafos anteriores, o diabo é que está dando várias dicas de como você não ser enredado nessas artimanhas, né? E essa teia misteriosa e invisível, que ainda nem os homens da ciência estudaram, né? Aqui, como ele cita, nessa época, o que seria isso? O que seria isso que está tão assim encoberto ainda? Para mim, no meu humilde entendimento aqui, eu acho que já é parte de toda essa consciência que hoje nós temos cada vez mais fortalecida. Sabe, essa expansão e essa consciência do todo, de ser parte integrante, de estar no todo, do todo estar em nós, enfim. Tudo isso que é muito, muito grandioso. É isso. Fala aí, moça, o que você quer comentar? O que ele fala aqui, né, de você definir, seja definido, né? Ou seja, você tem que ter tudo definido, exatamente, detalhadamente, né, na sua mente. O que você quer, quem você quer ser, aonde você quer chegar, o que você quer viver, o que você quer sentir, tudo isso. E aí tem um filme que chama Diabolicamente. Acho que é esse o nome do filme. Eu vou olhar depois, se não for. E é mais ou menos assim: é como se o gênio da lâmpada fosse o diabo. E aí o diabo é inclusive uma mulher muito bonita e tal. Muito sedutora, né? É verdade. E o cara. Endiabrado é o nome do filme, lembrei. Hã? Endiabrado. É Endiabrado. Endiabrado. Isso. E aí o cara tem que fazer os pedidos e ele deixa meio que pontas soltas, né, nesses pedidos. Ele não está totalmente definido. E ele recebe o que ele quer, como ele explicou ali em cima. Ele recebe o que ele quer, mas não da forma como ele quer. Ah, eu quero ficar rico e quero que fulana me ame. Aí aparece ele lá, milionário, cheio de pilhas de dinheiro, mas aí ele é um traficante, né? E a mulher, eu quero que fulana esteja casada comigo. Tá casada, mas tá traindo ele com todos os seguranças, com todos os motoristas, com todo mundo que trabalha para ele. Enfim, é muito legal. Muito legal. E mostra muito isso. Ilustra, né? Isso, né? Nossa, demais. De uma forma muito didática até. Eu assisti esse final de semana e fiquei pensando, falei assim, nossa, o quanto dos meus sonhos e objetivos ainda estão com pontas soltas, né?
Refazendo a Rota. Tan, 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 tan. Você viu esse final de semana? Esse final de semana. Assisti esse Sério, final de semana. onde? Uai, na minha Netflix. Na Netflix tem? Ah, bacana, gente. Ó, fica a dica. É um filme É um antigo. filme antigo. É um filme acho bem antigo. Eu vou ver de novo, então. Tem muito Dá tempo. dá uma procurada lá, uma busca. E tem um outro negócio, na realidade não é o Netflix, tem um aplicativo, eu esqueço o nome, porque os meninos que são mais, né, mais à frente aí dessa parte tecnológica, você acha tudo quanto é que é filme, é espetacular. Fala de Depois, novo o nome do filme, para quem não Endiabrado. 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 É uma comédia. Além de ser engraçado, traz todas essas verdades, assim, tipo, saiba realmente o que você quer. Exatamente. E assim, aqui na última, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o que ele fala aqui, que não foi estudado, é a questão da dopamina. Quando você está viciado na dopamina rápida, porque a questão da dopamina no nosso cérebro, ela só começou a ser estudada em 1950, foi bem depois dele ter escrito esse livro, apesar do livro ter sido lançado em 2011. Né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele costuma ver como coisas boas o que gera dopamina rápida. E isso é uma cilada muito grande. Porque nem tudo que gera dopamina rápida é bom, como, por exemplo, os vícios. Todos os vícios geram dopamina rápida, mas não tem nada de bom neles. Então, você vencer essa questão é muito importante. É muito importante. E como é que você ajuda? Por exemplo, você se ajuda, mas você pode começar a ajudar os seus filhos com relação a isso. É ensiná-los a quê? A ter prazer na dopamina mais demorada, né? Então, foi feito um estudo que chama... como que chama? Experimento Marshmallow. E tem no YouTube, tem vários vídeos que explicam esse experimento. Mas é mais ou menos assim, a criança que ela ganha um doce, e aí você fala para ela assim, ó, você pode comer agora, esse doce é seu, mas eu vou sair, se você não comer o doce, a hora que eu voltar, você vai ganhar 2. Foi assim o experimento. Esse experimento foi feito com milhares de crianças. A criança que ela aguenta esperar para ela ter um benefício maior depois, ela é a criança treinada para essa questão de ter força de vontade mais forte, entende? Então, a criança que come rápido, e foi feito um estudo, foram acompanhadas por mais de 40 anos essas crianças. As crianças que conseguiam se manter firmes, né, na força de vontade de não comer, elas tiveram muito mais sucesso. O índice de sucesso na vida delas foi, assim, extremamente maior do que dos outros. Verdade. Mas isso é ensinado. Isso é ensinado. E é engraçado você ver o teste, porque as crianças cheiram o doce, sabe? Elas lambem, mas não comem. É muito engraçado. Muito legal mesmo. E é assim, é ensinado, pode ser ensinado. Então, nós podemos fazer esse favor e já apresentar um atalho para as novas gerações, como é aprendido, né? Agora, nós podemos aprender. Exato. Eu não sabia até esse momento, agora você já sabe. Agora você sabe. E assim, na mentoria, gente, a mentoria loguinho vai estar para ser vendida. Hoje não está para ser vendida. Mas o que acontece? Na mentoria, você aprende como desenvolver isso. Se todas as pessoas vão desenvolver, aí é aquela história, né? Você tem que praticar os exercícios e as ferramentas que a gente ensina ali. Se você faz ali o jejum de dopamina, se você faz tudo que está sendo ensinado ali, as técnicas e as ferramentas e tal, não tem como você não mudar isso. Não tem. Entendeu? Não tem como você não mudar. E assim, hoje, cada vez mais, eu tenho certeza de que essa mentoria foi uma inspiração divina, assim. Não foi só para mudar a minha vida, foi para mudar a vida de muita gente. Então, se prepara aí, daqui a uns dias você vai ouvir falar de novo da mentoria Método Desbloqueio de uma forma mais efetiva. Uau! Posso ir? Pode.
Ritmo hipnótico. Estamos entrando no capítulo 6. Vamos falar do ritmo hipnótico. Presta atenção nisso. Percebe se você não está hipnotizado. Vamos lá. Pergunta: que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. Resposta: não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente. Mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual pessoas podem ser hipnotizadas. E como é que a gente hipnotiza uma pessoa? Entrando no subconsciente dela, né? Então, presta atenção que esse cara está dentro do seu subconsciente, mas eu quero só chamar a atenção aqui para uma coisa, que ele fala de possuir as almas. Eu tenho certeza que muita gente vai olhar para isso e falar e pensar que ele leva para o inferno aquele lugar, né? Sequestrou as almas, agora a alma é dele para sempre, amém. Não, a alma é dele até o momento que essa alma desperta. Por quê? Porque essa alma, ela está nesse processo hipnótico. A partir do momento que ela desperta, que ela pode mais, que ela é mais, que isso não é para ela, né? Que ela pode mudar todas as coisas, porque, como diz bem Cristina, hoje Cristina está muito esperta, muito mais esperta que o diabo. O que acontece? Ela descobre que o poder está nela, o poder de mudar todas as coisas, né? E aí ela desperta disso e ela se liberta dessa situação. Então outra pergunta. Então você possui o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle. É isso que você afirma? E isso não é somente o que eu afirmo, isso é a verdade. Assumo o controle das suas mentes e dos seus corpos, mesmo antes de eles morrerem, sempre que consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo hipnótico. O que é ritmo hipnótico? Como você o utiliza para ganhar a maestria permanente sobre os seres humanos? Terei que voltar no começo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como uso essa lei universal para controlar os seres humanos. Ai, gente, isso me deixa, sabe, fico vibrando. Vá em frente, mas mantenha a sua história focada em conceitos simples, os quais eu consiga, através da minha própria experiência e conhecimento, aplicar às leis naturais conhecidas. Muito bem, farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia do universo. É a lei do ritmo. Você pode ver que as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no espaço, no tempo e no espaço. Você pode ver que as estações do ano vêm e vão com uma regularidade perfeita. Tire as suas próprias conclusões, considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente do seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. É a semente, a lei da semeadura. Essas são coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal através da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a miríade de universos. Miríade de universos, multiversos. Presta atenção nisso. Vocês, humanos, tiveram a consciência de uma fração dessa grande e imutável lei universal quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma.
Ele chamou isso de lei da gravidade. Mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda matéria e energia são contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Uau! Fabuloso. Vamos lá, vamos seguir, que ele vai continuar explicando. Vamos lá. Me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. Aqui em cima ele falou de várias leis, tá? Ele falou da lei do ritmo, ele falou da lei da semeadura, e ele colocou a lei da gravidade, que não é uma lei universal, mas é uma lei natural do nosso planeta, né? Conforme já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre todas as energias e a matéria contida nesse universo. Essa frase dá um livro de filosofia, gente. Presta atenção, vou ler de novo. Conforme eu já afirmei, há uma força universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre toda a energia e matéria. Matéria e energia, tá? Contida nesse universo. Na verdade, a natureza faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito através do hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar algum tipo de instrumento musical. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ele ter o domínio sobre ela. Através da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem a música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez através do hábito acaba formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Eles devem ser quebrados antes de assumir proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Gente, ele está falando aqui do nosso cérebro, né? Tudo que a gente aprende e vira um hábito é porque a gente repetiu várias vezes. Hábitos são comportamentos repetidos várias e várias vezes. Então, se você quer mudar um hábito, o que você tem que fazer? Repetir de forma diferente várias e várias vezes. Isso enfraquece o caminho neural que você está acostumado e fortifica um novo caminho neural. Isso a gente aprende muito lá na mentoria, método desbloqueio. Você desmieliniza um caminho neural e mieliniza outro. A mielina é uma proteína que ela é responsável pela memória. Então, os caminhos neurais fortificados com a mielina são os seus comportamentos normais. É o que você está acostumado. Então, pensa assim, se você chegar, né, num lugar e você está acostumado a chegar e, sei lá, ir lá tomar um cafezinho, você normalmente vai lá para aquele lugar do cafezinho e de repente você percebe que não tem o cafezinho, mudou de lugar. Mas durante muito tempo você vai fazer o caminho até o cafezinho antigo antes de lembrar do cafezinho novo, onde está. Então, até você repetir tantas vezes que o caminho velho vai enfraquecer e o caminho novo vai fortalecer. Isso serve para todas as mudanças.
todas as mudanças. O que você está acostumado a fazer que você quer mudar? E, detalhe, eu quero só fazer aí, dar uma puxada de sardinha, porque na realidade esse é o ambiente onde atuam todas as nossas terapias. A Exato. desprogramação neurobiológica, por exemplo, ela vai trabalhar exatamente nesse aspecto, de tirar essa carga energética, né? Então, assim, desenergizar esse caminho neural já viciado, carregado de mielina, para poder tornar mais suave outros caminhos. Quando a gente faz também outras terapias, como o TFT, TFT também, ele você vai ampliando esses novos caminhos neurais. É essa expansão. Então, quando as pessoas falam assim, ai, eu não sei bem se terapia energética resolve, resolve. E resolve por esse motivo. Porque ela vai abrindo a cada sessão, a cada terapia vai abrindo mais espaço para o novo. E você vai tirando a energia, o foco e a força daquilo que já não contribui com você. Daquilo E que não é não só por isso, soma. Cris. Tudo é energia, o seu corpo é energia, tudo é energia, o seu pensamento é energia, a sua vibração é energia. Quando a gente está tratando a matéria, a gente está tratando a consequência e não a causa. Quando você trabalha na energia, você está trabalhando a causa, entendeu? Mas aí, hoje, E muitas assim, pessoas resistem, né, a essa terminologia. A resistência ainda é muito grande. Então, assim, é a ignorância, né? É a alienação da mente. A pessoa está acostumada a achar que a matéria é o tudo. E, na verdade, a matéria, isso já é provado cientificamente, o que é matéria? É energia condensada, é como se fosse o vapor de água condensado em gelo, né? Então, solidificado. Então, é a energia solidificada, é tudo que você chama de matéria. Mas tudo, se isso for mudado, a vibração dessa matéria, ela vai virar o quê? Energia. É o que você chama de energia e que é o invisível. É por isso que na ciência fala que tudo que é visível nasce do quê? Do invisível. e é isso, né? Então ele termina aqui com a pergunta se ele está conseguindo acompanhar. E Napoleão Hill responde: sim. Bem, para continuar, aí ele responde, né? Bem, para continuar, o ritmo é o último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas ou mais vezes através do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Lembrando que o hábito, gente, ó, comentário Dulce, tá? Lembrando que o hábito, ele é formado pelo comportamento. Então, o comportamento repetido gera o hábito, né? E o hábito gera esse ritmo aqui. Vamos lá. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Nesse caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho da água. Vou ler de novo esse pedacinho. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Eu vou ler mais uma para ver se ele explica isso. Então, essa é a forma com que você controla as mentes das pessoas, é isso? Sim. Como eu já disse algumas vezes, tudo o que tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente humana é induzir a alienação. Eu não sei se ele vai explicar aqui mais para frente, mas é mais ou menos o seguinte: o que ele quer dizer aqui que esse ritmo não pode ser quebrado? A gente tem um sistema mental que chama sistema psicocibernético, que é também chamado de nosso piloto automático da mente. São coisas que você faz no automático, sem pensar. Coisas que você faz no dia a dia, na sua rotina, sem pensar. Né? Você, às vezes,
você está num ritmo tão hipnótico, você está tão tomado pelo piloto automático, que você faz sem pensar, sem perceber. Faz pensando em outra coisa. Quantas vezes você, à noite, não lembrava do almoço que você comeu? Quantas vezes? Significa que você comeu no piloto automático. Você já prestou atenção na forma como você escova os dentes? Você escova os dentes, na maioria das vezes, no piloto automático, sem pensar. O que mais você faz no piloto automático? Então, aqui quando ele fala desse redemoinho, o que me vem à mente é isso. Você entra num processo que é muito difícil de mudar. O piloto automático é essa força que te faz agir dessa maneira como você está acostumado. E para mudar uma coisa que está estabelecida, é essa força de você ter que lutar contra esse redemoinho, entendeu? Mas aí eu te pergunto, é possível? Claro que é, né? Senão a gente não estava aqui. Vamos lá. Pelo que estou entendendo, então, o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensar em seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos? Isso mesmo. Isso e muito mais. Alienar-se é também o hábito pelo qual possuo as suas almas, após os seres humanos desistirem dos seus corpos físicos. Muito interessante isso aqui, né? Muito interessante. Por que ele fala de depois da morte? Gente, eu imagino, como ele falou, o tempo é o nosso maior ativo. Quando você vive uma vida inteira no piloto automático, sem pensar no que você veio fazer aqui, sem buscar o que você veio fazer aqui, sem viver, são os mortos que Jesus falou, né? Deixa os mortos se encarregarem dos mortos. Né? Então, se você está dormindo, está nesse sonambulismo, nesse piloto automático, você vai passar para o outro lado, vai chegar lá e vai falar assim, puta que pariu. Perdi uma encarnação inteira, perdi uma vida inteira por falta de pensar. E aí vem o quê? A culpa. Você sabe quanto que vibra a culpa? 30 Hz. Ela só vibra mais do que a vergonha. A culpa, segundo o Axis, é a emoção que põe a maldade no mundo. Julgamento. Né? Então, você se culpa, você vai ficar se julgando, porque eu não valho nada mesmo, eu não sei o que. Ou você intensifica o processo. Então, percebe por que ele fala que ele domina a alma? Por causa disso. Você precisa quebrar esse ciclo. E como que você quebra esse ciclo? Parando de olhar para trás. Primeira coisa. Para de olhar para trás pelo que não foi feito. Começa a olhar para o que você precisa fazer a partir de agora. Né? Então, é exatamente isso. A culpa é mais um dos artifícios que ele usa para dominar as pessoas. Não sei se ele vai falar disso mais para frente, mas já estou falando agora. Então, para com isso. Cara, você fez errado? Tá tudo bem. Agora é só acertar o processo. Vamos fazer certo a partir de agora. Não tem que ficar olhando para o que... Ai, chorando. Ai, o que eu fiz? O que eu perdi? O que eu deixei de fazer? Entendeu? É fazer o certo a partir de agora e ponto final. E, assim, esse sentimento de culpa, ele realmente ocupa muito espaço, pesa demais e faz com que você não avance. E esse é um outro campo em que você pode ter muita contribuição de toda a terapia integrativa, alternativa, energética, para se livrar dessa culpa. Porque ela está muito mais relacionada a padrões mentais do que a qualquer coisa exatamente física. É uma ilusão que está te prendendo, entendeu? Então, assim, as terapias, elas conseguem muito sucesso.
ajudar demais. Invista em você, invista na sua qualidade de vida, faça terapia, ligue para a gente, marque um horário. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Combinado? O meu WhatsApp Business, ele está desativado. Mas, assim, me chama no direct do Instagram ou me deixa uma mensagem embaixo de qualquer vídeo meu que eu vou dar um jeito de entrar em contato com você. Ah, não, entra para o nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram. Pode ser aqui, ó, pode ser o do Clube de Leitura. E me chama no particular, eu chamo a Cristina no particular. Entendeu? Tem mais algum terapeuta aqui? Não. A Gislaine eu sei que não é, mas a Claudinha A Cláudia trabalha com terapias de plantas medicinais, né, Cláudia? E também com biomagnetismo. Bacana isso. Uma super dica. Tá bom? Deixa aí, Cláudia, depois nos seus comentários, se você quiser, deixa o seu Instagram para o pessoal entrar em contato, tá bom? E é isso. Vamos caminhando. Isso. E nós estamos ficando esperta, né? Vamos falar sério. Pô, quem está acompanhando essas leituras aí só não vai mudar a vida se não quiser. Verdade, tudo é uma opção. Vamos para alguns combinados? Olha só, hoje é terça-feira. Quinta-feira, a nossa leitura vai ser de manhã. Eu já estou colocando aqui, olha lá, a Cláudia por enquanto não está atendendo, mas são conhecimentos que ela sabe, viu, gente? Pode chamar aí, ó, caça bonitinha, tira a dúvida, chama lá, fala, ô, Cláudia, sabe um chá para isso, um chá para aquilo, um banho, que ela sabe. Tem muito conhecimento aí. Ó a resposta da Gia, adorei. O Gia, a hora que você quiser mudar isso, você me chama, tá? Vamos fazer os cursos. Verdade. Então, na quinta-feira, o nosso horário de leitura vai ser de manhã às 9h30, até dia de madrugada, e amanhã, de novo, às 13h15. Tá? Hoje à noite tem live, e assim a gente segue. Vamos parando por aqui, 3 minutinhos para 1h, a gente não vai avançar muito mais. Foi lindo hoje, muitas consciências, com certeza a gente está ficando muito mais esperto que o diabo, estamos aí nos apaixonando cada um por nossos processos, né? E isso é o que importa. É isso aí, esse é o grande segredo. É o grande segredo. E vem cá, vamos combinar semana que vem de fazer uma roda? Quem topa entrar com a gente? Vai falando, vai pensando aí, que aí depois no dia a gente já coloca aí, vocês manda o WhatsApp de vocês para a gente poder tá mandando o link, certo? Vamos ver como é que vai ficar. Vai ser lindo, gente, vai ser lindo ter vocês aqui. Já pensou que delícia? Mais gente comentando, eu vou ter que fechar minha boca um pouco. A gente tem que dar um bloco nela, fazer calada. A bicha até empola, começa a empolar, assim, vai inchando, socorro! Verdade. Começa a coçar. Muito obrigada por tudo, gratidão. Beijo. Boa noite, ó, boa tarde. E até mais à noite. Já tô lá à noite já. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, boa noite, só eu.